E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre validação cruzada, que é um assunto que até pouco tempo atrás eu não colocava muita fé, mas agora que eu comecei a trabalhar um pouco mais com modelagem, eu tô vendo que é bem legal e faz bastante sentido, né? E como eu acho que é uma coisa que a gente não costuma olhar tanto no dia a dia, acho que é legal mostrar para vocês. Então, falando bem resumido, né, o que que é a validação cruzada e por que que é interessante, né? Mas antes eu vou dar um passinho atrás. Quando a gente pensa em treinamento de modelo, geralmente a gente vai numa linha de fazer o treino e o teste lá com 70% de dados no treino e 30% para fazer o teste, né? Então esse modelo é chamado de holdout, né? Então eu uso uma parte para treinar e uma parte menor ali para fazer o teste. Só que tem algumas oportunidades, né? Vamos dizer assim. Então pode ser que o nosso modelo ele fique muito bom por sorte mesmo, né? Então eu vou pegar ali 70%, que é onde vai estar ou onde pode estar os dados mais interessantes para o nosso modelo conseguir captar algum padrão. Só que tem uma parcela dos dados, que seriam aqueles 30%, que a gente nunca vai estar usando para fazer com que o modelo aprenda aqueles padrões, né? Então começa a ficar interessante a gente pensar em validação cruzada, que é uma forma da gente aproveitar o máximo potencial aqui dos nossos dados, tá bom? Então vamos imaginar que eu tenho todos os dados aqui, né, do meu dataset. Geralmente a gente vai nessa linha de separar a maior parte para fazer o treinamento e outra parte para fazer o teste, né? Com a validação cruzada, a gente vai pegar nossos dados de treino e a gente vai criar subgrupos desse dado, né? Um número padrão aqui que a gente costuma ver são 5 dobras. E o que que acontece, né? Eu vou separar, então, em 5 subgrupos aqui dos meus dados e eu vou usar um deles para fazer a validação e os outros 4 para fazer o treinamento do nosso modelo. E o legal é que eu vou repetir isso até que todos os meus conjuntos sejam feitos para validação e treinamento. Então eu consigo ter uma visão mais abrangente aqui do nosso modelo. Eu vou estar sempre treinando e fazendo a validação com conjuntos diferentes. E esse é o grande legal aqui da validação cruzada, tá bom? E eu preparei aqui, só para a gente ver acontecer, um scriptzinho. Então, eu vou usar o Iris aqui, muito por praticidade, tá? Ele já está aqui no Seaborn. E para vocês conseguirem captar que é a validação cruzada e como que ele faz essas divisões entre treino e teste, eu vou usar só as primeiras 10 linhas aqui do nosso dataset, né? Então tenho, beleza, 10 linhas. E vamos lá, né? Então como que funciona a validação cruzada e como que a gente vai implementar ela? Aqui eu fui numa abordagem de fazer a validação cruzada na mão para a gente entender certinho como que ela vai funcionar, tá bom? Então, como a gente já disse, o nosso dataset ele vai ser dividido em K grupos aqui, tá bom? Ou folds também, em dobras, como o pessoal fala. E aí, o legal é que a gente vai usar K-1 para fazer o nosso treino e o K para fazer o teste, tá bom? Então, o que que isso significa, né? Se a gente voltar aqui na nossa imagem, eu vou estar usando, se eu vou usar o número de bits igual a 5, né? Então, eu tenho 5 dobras, uma eu vou fazer a validação e as demais eu vou fazer o treino, tá? E o Scalene, ele tem esse método Kfold que ele já faz isso para a gente, né? Essa divisão entre os splits, né? Então, pegar o nosso dataset inteiro e fazer essa escolha aleatória das linhas para mim, tá bom? E como que eu vou usar isso, né? Então, eu vou instanciar aqui o meu keyfold, tá? Já vou passar que o número de splits vai ser 5. E na sequência, eu vou fazer um for, tá? Eu estou usando o enumerate só para eu conseguir ver qual é o número daquela iteração, tá?
Mas a grande mágica acontece aqui no índice de treino e o índice de teste, que é o que vai retornar aqui do nosso KF Bomb Split. Ou seja, o Keyfold aqui, ele vai me falar quais são as linhas que eu preciso usar para treino e para teste. Acho que fica mais fácil executar aqui para vocês darem uma olhada. Então, lembra que eu tinha 10 linhas no meu dataset e eu estou usando, vou dividir em 5, né? Então, eu vou ter duas linhas para fazer o meu teste e as demais eu vou fazer o meu treino. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, na minha primeira repetição, o Keyfold ele escolheu a linha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a linha de teste vai ser 0 e 1. Beleza. Na segunda repetição, ele já mudou. Ele já trouxe 0, 1, 4 e o teste 2 e 3. Nas próximas repetições, eu vou ter sempre conjuntos diferentes de treino e validação. E aí que começa a ficar legal. O nosso modelo ele vai estar sempre conseguindo encontrar novos padrões para fazer o nosso exercício aqui, tá bom? Eu não vou aprofundar mais aqui, acho que deu para entender essa separação entre treino e teste, né? E aí, como que a gente usa isso na prática, né? A validação cruzada ela é muito boa para eu conseguir saber qual que vai ser a acurácia do meu modelo, só que eu acurácia de uma forma mais assertiva. Quando eu faço esses vários testes com subconjuntos diferentes do meu dataset, eu vou ter um número muito mais perto da realidade mesmo, né? E aqui, só para a gente testar, eu vou usar o dataset do Iris completo, tá? Não vou usar aquele com só 10 linhas. E vai ser basicamente a mesma coisa que a gente vai fazer, só que aqui eu vou usar o Random Forest só para a gente ter esse cálculo da acurácia, tá bom? Vou fazer a mesma coisa, a única diferença é que eu estou criando uma lista de acurácias. E aqui, ó que interessante, ó. No meu índice de treino, eu vou ter todos aqueles dados que você vai servir para treino. Então, o meu X de treino aqui nesse loop vai ser o meu X e eu vou usar o iLock, né? Então, para quem já viu o vídeo de lock, a gente sabe que ele vai retornar qual que é a linha que está na posição que a gente passar aqui para ele. Perfeito, né? Então, eu vou ter as minhas variáveis explicativas para essa iteração do nosso loop. Eu vou ter o meu target e eu também preciso da minha validação para saber qual que vai ser a minha acurácia. Eu vou rodar aqui para a gente ver. Ó, então, no meu fold 1, a minha acurácia foi de 1. No meu, ou melhor, né, no meu fold 0, a acurácia foi de 1. No meu fold 1, a acurácia foi de 1. Aí, ó, que interessante. A gente mudou alguma coisa, né? Ele está considerando conjuntos de dados diferentes. E aí a acurácia dele caiu um pouco. Depois ela subiu um pouquinho, depois ela caiu. Essa é a mágica da validação cruzada. Eu tenho um número mais assertivo, pode ser que seja menor do que se você fizer o treinamento com algum conjunto de dados, né? Só que esse número aqui é muito mais perto da realidade. Legal? E beleza, né? Mas para nem todos os casos de uso, esse, essa validação cruzada da gente, da forma que a gente está fazendo, ela é a melhor. Quando a gente tem classes que podem estar desbalanceadas, que eu não tenho uma mesma proporção na minha variável target em todo o dataset, fica interessante a gente usar o Stratified Keyfold. E aqui o legal é que ele permite com que a gente mantenha a proporção da nossa target entre entre os nossos conjuntos de teste, tá bom? De treino e teste. E a implementação dele é bem parecida. A gente vai passar um shuffle igual true para garantir que o nosso dataset ele vai estar embaralhado suficientemente, tá? Depois, aqui no split, a gente vai passar também a nossa variável y, que é o que a gente quer que ela fique estratificada, né? Então, que todos os nossos subconjuntos tenham mais ou menos ali a mesma proporção dessas variáveis. Beleza? Aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer o fit do modelo,
Aqui eu estou pegando o score, que é uma forma mais curta para a gente pegar a acurácia, e eu vou rodar aqui, né? Então, legal. Ó, nossa acurácia mudou um pouquinho, então provavelmente aqui em cima a gente estava pegando só é, target, né? Tipo, a mesma espécie da planta aqui, né? Aqui, quando eu dou um shuffle, eu consigo misturar e aí ele tá conseguindo generalizar melhor, né? Porque se a gente for olhar, a minha média final foi 94, enquanto a do outro foi 91. Então eu tô conseguindo generalizar um pouco melhor, justamente porque eu consegui fazer o meu treino ficar mais bem distribuído, tá bom? E agora eu vou mostrar a mágica por trás mesmo da gente usar a validação cruzada, né? Então vamos imaginar que eu tenho quatro algoritmos que eu quero entender qual que é o melhor, né? Então eu vou fazer o import deles aqui, tá? Eu vou criar um dicionáriozinho só para a gente conseguir ter um nome e o nosso modelo, tá? Eu vou continuar fazendo o meu Spotify de Keyfold, vou criar ali um resultados globais, beleza. Então, quando eu executar isso, para cada modelo que eu defini aqui em cima, ele vai calcular para a gente a acurácia. E no final ele vai me dizer, dentre todos os modelos que a gente treinou, qual foi aquele que teve o melhor desempenho. Ó, então, eu treinei a regressão logística, ela teve uma acurácia muito boa e um desvio padrão ok também. O meu KNN ficou praticamente igual aqui, né? Que ficou exatamente a mesma coisa. Legal também. Minha árvore de decisão caiu um pouquinho e aumentou o desvio padrão. Meu Random Forest caiu mais um pouquinho. Então, se a gente fosse precisar escolher qual modelo a gente vai usar, certamente a gente ia usar a regressão logística, que ela tem um desempenho muito bom aqui, né? E um desvio padrão mais baixinho. Legal, né? Mas na prática, né, no dia a dia, a gente usa esse for com o iloc para conseguir encontrar qual que é a minha acurácia? E a resposta é que não, tá? O sklearn, ele já tem essa função cross-all score que vai fazer exatamente isso, né? Então eu não preciso rodar aquele loop na mão. Eu posso só rodar aqui, ó, e eu vou ter aquele mesmo resultado, tá bom? Então acaba ficando mais interessante aqui pra gente, né? Então no dia a dia, vocês vão usar esse carinha aqui, legal? E aí, só para fechar, a gente pode dar um pulinho a mais e usar, ao invés do cross-val score, a gente pode usar o cross-validate. E o legal desse cara é que ele permite a gente testar mais métricas, né? Então, além da acurácia, eu quero saber também como que está a precisão, quero saber como que está o recall. Eu consigo, inclusive, saber também quanto tempo que demorou para fazer o treino daqueles dados. Então, é uma forma bem completa da gente conseguir ter uma visão geral do nosso modelo, né? Então, às vezes, no problema que vocês estão resolvendo aí, o recall seria mais importante que a precisão ou que a acurácia. Então, tudo depende muito do modelo que vocês vão criar por aí, né? Mas acho que é isso, tá, gente? Foi uma aula um pouquinho mais de boa, mas é um assunto bem importante que eu tô vendo que faz bastante diferença no modelo que a gente vai escolher. Então fica a dica e espero que vocês tenham gostado, tá bom?